Sejam de novo muito bem-vindos. Entramos na reta final de um dia que já recebeu cerca de 2.000 pessoas nas nossas plataformas digitais. Está a ser um longo dia de trabalho, mas também com muitas pessoas a acompanharem-nos em diversos locais, não só em Portugal. Nós estamos em direto desde manhã, esta que é a maior conferência do ano do Ministério da Economia, da Transição Digital e do IAPMEI. O nosso guia de viagem a uma economia competitiva termina com uma partilha de ideias sobre as 7 maravilhas industriais de Portugal. Portugal que deixa a sua marca pelo mundo em diferentes setores de atividade, com coisas que por vezes até nos esquecemos que elas existem. Sabiam que é em Portugal que existe a maior fábrica de botões do mundo? Ou que algumas das melhores lentes fotográficas são produzidas por cá, em território nacional? Tal como alguns dos componentes e peças dos famosos carros da Ferrari, entre muitos outros exemplos, alguns que falámos neste preciso painel que antecedeu o nosso debate final. São muitos os exemplos de sucesso nacionais, mas sabemos que é preciso dar o salto e fazer destes casos uma realidade estrutural. Investir na reindustrialização do país em linha com a ambição europeia que levou inclusivamente à apresentação de uma nova política industrial para a Europa é um dos caminhos a seguir. Para falarmos deste e de outros temas, temos connosco um painel com 3 dos grandes empresários portugueses de 3 áreas muito importantes para a economia nacional. Connosco, o criador de uma marca com mais de 2 décadas de vida e presidente da APICAPS, Associação Portugal Industrial de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Sucedâneos, o Luís Onofre. O Luís é também presidente da Confederação Europeia da Indústria do Calçado e, por isso, tem uma visão de ambos os mercados que vale a pena nós conhecermos. António Portela é, desde 2011, CEO da Bial, representa a chegada da 4ª geração da família à frente do maior grupo farmacêutico português, fundado em 1924 pelo seu bisavô. E para nos falar da incontornável importância do setor da cortiça, temos também o presidente e CEO de um grupo económico de projeção internacional, a Corticeira Amorim. António Rui de Amorim é um apaixonado pela cortiça, tal como é o Luís pelo calçado e seguramente o António pela saúde. Não estarei errada se o disser desta forma. Obrigada por terem aceitado o nosso convite para estarem aqui connosco e fecharem este dia de trabalho de um tema que é tão interessante para todos. Começo por si, António. António Amorim. Tenho aqui dois Antónios agora. Portugal pode-se orgulhar seguramente destes exemplos de sucesso e pela maneira como os setores mais tradicionais conseguem de alguma forma reinventar-se. A cortiça é um caso muito apontado desta reinvenção. Nós já não nos limitamos a fazer rolhas, nós os portugueses, Portugal, não é? Pelas suas propriedades de isolamento, o material que vocês trabalham já nos leva à NASA. Como é que tem sido este percurso da vossa empresa? Qual tem sido a estratégia para criar este posicionamento inovador com um alcance internacional tão grande? Portugal é o maior produtor de cortiça no mundo e, portanto, temos daqui uma vantagem diferenciada face aos outros países produtores, que é a Espanha e o Norte da África. Aquilo que Portugal conseguiu nos últimos 60 ou 70 anos foi trazer a transformação de cortiça para Portugal. E, portanto, nós hoje utilizamos a cortiça portuguesa e vamos importar a cortiça aos outros países, criando valor. O valor acrescentado é feito em Portugal e, a partir daqui, depois exportamos para o mundo. Tivemos, de facto, como disse, 2 décadas bem distintas, diria eu. De 2000 a 2009, uma década onde nem tudo correu bem no setor da cortiça. A nossa aplicação mais simbólica, a rolha, foi ameaçada por vedantes alternativos, nomeadamente rolhas plásticas e cápsulas de alumínio. Durante 10 anos, a cortiça perdeu cota no mercado nos principais mercados internacionais, mas durante esses 10 anos soubemos fazer o trabalho de casa que tínhamos que fazer, apostar na investigação e desenvolvimento, apostar no desenvolvimento de
novas tecnologias, melhorar a performance dos produtos, desenvolver novos tipos de rolhas e também desenvolver novas aplicações à cortiça. E, portanto, como se costuma dizer, quem gato escaldado tem medo de água fria, e, portanto, a diversificação para além da rolha foi uma obrigação dos principais operadores no nosso setor. E, de facto, a partir de 2010, na década seguinte, conseguimos capitalizar o trabalho de casa que tínhamos realizado na década anterior, começar a ter as exportações a crescer, não só no segmento das rolhas, mas sobretudo nas outras aplicações também. Conseguimos também dar uma imagem à cortiça, tirando partido do material natural e sustentável que é. Preciso não esquecer que cada tonelada de cortiça produzida retém 73 toneladas de CO2, o que significa que falamos de uma indústria que tem uma pegada de carbono negativa, falamos de produtos que têm uma pegada de carbono negativa. A vantagem da cortiça é que a gente não corta a árvore. Tiramos apenas a casca da árvore uma vez de 9 em 9 anos. E, portanto, numa altura em que a sustentabilidade e os materiais sustentáveis são tão procurados, porque toda a gente quer dar à sustentabilidade, evitando as alterações climáticas e toda esta onda verde que se está, felizmente e finalmente, a criar no mundo, a cortiça surge aqui como uma dessas soluções, porque não só tem materiais claramente com uma pegada de carbono negativa, mas como investir em sobreiros significa investir em maior captura de carbono, maior sumidor de carbono e, portanto, temos aqui um círculo virtuoso. E o setor soube capitalizar esta onda verde, esta onda positiva, que não acabou aqui, vai seguramente continuar e, portanto, olhamos para o futuro com uma forma bastante positiva, porque achamos que o potencial dos novos produtos, quer na área mais tradicionais como a rolha, quer nas novas aplicações, não fica por aqui. E, portanto, a procura, aquilo que se consegue fazer com a cortiça é muito mais do que aquilo que foi feito até hoje. E, portanto, seguramente que nós teremos a oportunidade de ver a cortiça a ser combinada com outros materiais. Temos neste momento um projeto com a Nike que vai reciclar os ténis, as sapatilhas, retirando a parte do têxtil e a outra parte nós vamos misturar com granulados de cortiça para fazer underlays e serem vendidos pelo mundo inteiro com a marca Nike e a cortiça, um Nike Grind com cork. E, portanto, temos a substituição de materiais sintéticos, por exemplo, na aplicação de pavimentos de relva artificial, substituindo borracha reciclada por cortiça, e claramente que achamos que a sustentabilidade, as características intrínsecas aos produtos de cortiça vão ser seguramente uma forma de continuar a projetar o setor e continuar a fazer crescer esse setor, de onde Portugal é o primeiro produtor, primeiro transformador e primeiro exportador a nível mundial. É caso para dizer que estamos na linha da frente com uma indústria tradicional que se adapta a uma indústria de futuro, não é? Com certeza. Eu acho que as indústrias tradicionais têm contribuído nesta última década, desde a última crise de 2008, 2009, para nós darmos um salto. E damos um salto nas exportações. Todos nós conseguimos crescer significativamente as exportações dos nossos setores. Expomos a um mercado mais competitivo, um mercado internacional. No setor da cortiça só temos 3 ou 4% do nosso volume de negócio que é realizado em Portugal. Tudo o resto é exportação. E, portanto, estamos a falar do mercado competitivo, é também desse mercado que tem um poder de compra muitas vezes diferenciado face ao poder de compra que temos em Portugal, que nós vamos importar esse poder aquisitivo. É a partir daí que também nós vamos conseguir trazer desafios para provocar a inovação dentro de portas. Muitas das ideias que a gente tem realmente resultam das nossas equipas de investigação e desenvolvimento que são fantásticas e Portugal tem competências para poder alavancar muito talento que temos, mas também resulta do intercâmbio que temos com parceiros internacionais e, portanto, somos desafiados por esses parceiros, por esses mercados, para realmente acelerar todo este processo de inovação e realmente contribuir para um crescimento que o país tem que ter de uma forma muito mais célere, muito mais rápida. De António para António. Estamos também na linha da frente em matéria de saúde. Agora, até que tanto falamos dela, precisamos tanto como nunca precisámos dela, se calhar diria até. António, como é que estamos em matéria de inovação, de desenvolvimento? Estamos ou não na linha da frente neste setor da saúde também? Boa tarde. Eu acho que nós
A saúde não ficou agora prioritária. Nós agora é que eu acho que estamos a dar muito mais atenção. Estamos muito mais valor. Estamos a dar muito mais valor às questões da saúde e àquilo que temos que fazer para ter saúde. E estamos também a valorizar muito mais coisas que, e isto não é especificamente da saúde, mas o facto, por exemplo, de nós estamos muito dependentes numa série de produtos e serviços na área da saúde dos países asiáticos. Eu acho que o que a pandemia nos trouxe aqui foi dizer-nos nós produzimos pouco em Portugal e pouco na Europa. E temos produzido muito mais fora. E, portanto, há uma consciencialização muito grande de que nós não podemos descurar a área da saúde. E a área da saúde, eu acho que se divide em duas grandes áreas. Há uma área assistencial, que obviamente é tratada pelo Sistema Nacional de Saúde e pelos privados também, que tratam essa área, e depois há uma área de economia associada à saúde, que Portugal tem sabido desenvolver de uma forma muito interessante ao longo dos últimos 20 anos. E isto nós partimos de uma base muito pequena, onde tínhamos alguma indústria, mas que produzia produtos de relativamente pouco valor acrescentado. O exercício que foi feito em termos de formação na academia, na universidade, de doutorados, de mestrados na área da saúde, eu acho que espetacular aquilo que aconteceu nos últimos 30 anos. E, portanto, nós somos capazes de criar em Portugal, nós temos hoje uma pool de talentos na área da saúde em Portugal, como não tínhamos há 20 ou 30 anos atrás, mas incomparavelmente melhor. E temos Portugal, a área das ciências da saúde e das ciências da vida é das áreas que mais publica em Portugal, é das áreas que mais patenteia em Portugal, é onde se fazem mais doutoramentos em Portugal. E, portanto, esta área tem sido uma área que se tem desenvolvido muito na academia e na formação. Onde eu sinto, e acho que é uma percepção geral, de que nós ainda não estamos a conseguir, ainda não conseguimos dar este passo, este salto da academia para o mercado, para chegar aos doentes, às pessoas que realmente precisam da saúde, seja de produtos, seja de serviços, de tecnologia de saúde. Embora o caminho que estamos a fazer tenha sido um caminho extraordinário. As exportações da saúde aumentaram exponencialmente nos últimos 10 anos em Portugal. São agora cerca de 1,6 mil milhões de euros, números do ano passado, que, apesar da pandemia, cresceram a 2 dígitos. E, portanto, nós estamos a ganhar, nós temos competências boas em Portugal, estamos a crescer em termos das áreas da saúde, seja na indústria farmacêutica, mas seja também nos cuidados de saúde, seja nas tecnologias de saúde. Ainda, do meu ponto de vista, acrescentamos relativamente pouco valor àquilo que pode ser feito para chegarmos ao mercado. E quando digo chegarmos ao mercado, é chegarmos ao mercado europeu, chegamos ao mercado americano, chegamos ao mercado asiático, com esses produtos ou serviços de alto valor acrescentado. E o que é que podíamos fazer, na sua opinião? Ainda não estamos lá, mas teremos capacidade para estar. Onde é que estamos a falhar? Sim, eu acho que há, ou seja, eu acho que nós temos uma pool de competências muito forte em Portugal. Soubemos desenvolver, soubemos investir muito na parte da formação, nas universidades, nos mestrados, nos doutoramentos e, portanto, temos aí uma pool muito boa, que estamos a aproveitar neste momento pouco. Ou porque temos os investigadores na academia, ou porque muitos deles estão a ir trabalhar para o estrangeiro. E dou-lhe um exemplo. Nos Estados Unidos, 80% dos investigadores estão nas empresas e cerca de 20% na academia. Em Portugal, é o contrário. Ao contrário, é ser simpático. Portanto, ainda é pior do que isso. Nós temos muito poucos investigadores a trabalhar na indústria, a trabalhar nas empresas. E precisamos de fazer esse caminho. A investigação básica é essencial, mas não é investigação que leve produtos ou serviços aos consumidores, aos doentes. E, portanto, nós temos que fazer este caminho. Tem havido algum esforço, é preciso fazer muito investimento, e a área da saúde é uma área que precisa de muito investimento para conseguirmos gerar produtos. Na parte dos serviços ou da tecnologia precisa de menos investimento, mas é preciso que continuemos a apostar, porque eu acho que nós temos em Portugal competências muito interessantes para podermos dar este salto, exportando muito mais e prestando muito mais serviços fora do que aquilo que estamos a fazer hoje.
Vamos tentar voltar a esse tema, se tivermos tempo para ele, para conseguirmos falar de todas as coisas que estavam mais ou menos planeadas. É um tópico muito interessante, mas eu ia agora um pouco aqui ao setor do calçado. Luís, nós estávamos numa reta ascendente, Portugal e também a Europa, na indústria do calçado, com anos muitíssimo positivos, de enorme crescimento. Tivemos e ainda estamos a viver esta pandemia que de alguma forma destruiu aqui um pouco esta grande velocidade que estávamos a levar. Qual é o momento neste momento para o setor do calçado? Antes de mais, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. A última vez que estivemos juntos foi em Milão. É verdade. No início de tudo isto. É verdade. Imaginaríamos nós estar aqui nesta situação. É verdade. E de facto, e aqui respondendo à tua pergunta, eu acho que nós, como setor de calçado, estamos super dependentes do desenvolvimento da pandemia. Nós tivemos uma quebra mundial no consumo de cerca de 20%. Foi brutal, foi mitigado, digamos assim, com as vendas online, mas de facto nós deixamos de produzir quase 5 mil milhões de pares de sapatos. Nós fizemos um exercício muito engraçado, entre aspas, não é? Mas na Apicaps, em que demoraríamos quase 70 anos para produzir estes pares que não foram produzidos a nível mundial. Espanha precisaria de 30 e Itália precisaria de 50. Portanto, para ver o tom dramático que aqui está posto em cima da mesa, que temos que alterar, no fundo, não é? E que temos que, dar força às nossas empresas. Se há uma coisa que se fala muito agora, que é a resiliência, o facto, eu acho que é uma palavra inteiramente aplicada ao setor de calçado, que sempre soube sobrepor às dificuldades. Já não é a primeira vez que temos dificuldades destas pelo nosso caminho. E já venceu muitos momentos muito difíceis, Muitos difíceis. E de facto, este é um momento macro que acaba por ser complicado para nós, porque não basta sermos uns excelentes criativos, não basta sermos, dinâmicos e de adaptar-nos às circunstâncias, que foi o que aconteceu. Há uma clara alteração do padrão de consumo, neste completamente. caso, não é? Eu acho que os nossos empresários, eu dá-me um orgulho imenso ser presidente desta associação, porque de facto os nossos empresários souberam dar a volta numa circunstância tão difícil, extraordinária. Adaptaram-se com novas tecnologias, adaptaram-se às necessidades do mercado e aquilo que era exigido num tempo de pandemia, em que, por exemplo, falando de um salto alto, praticamente ninguém o podia utilizar, ou se utilizaria por uma questão só de capricho, mas de facto isso foi algo que foi muito complexo para os nossos empresários perceberem, mas rapidamente conseguiram dar a volta por cima. E isso aí, de facto, foi que fez a diferença. E em termos mundiais, provavelmente Portugal terá sido o que menos foi penalizado em termos de quebra de produção. E porquê é que isso aconteceu? Aconteceu porque se adaptou rapidamente e, de facto, nós estamos também geograficamente num ponto muito interessante, ou seja, a China estava fechada naquela altura, houve muita deslocalização novamente para a Europa de encomendas e que, de facto, os portugueses aproveitaram, e a indústria e o setor do calçado aproveitou em seu pleno. E as novas tecnologias também ajudaram muito. Tu tens o caso, desculpa interromper-te, mas tens o caso da tua própria loja online que não existia e que de um dia para o outro... Sem dúvida, nós deixamos de fazer feiras, nós fazemos quase 50 ou 60 feiras internacionais e graças a Deus a tecnologia acompanhou neste curto espaço de tempo muito bem, onde nós aproveitamos, eu tenho quase reuniões semanais com novidades que tentamos aplicar, principalmente na comunicação com os nossos clientes, que estão tão habituados a sentir a emoção de verem um sapato e experimentá-lo. É algo muito emocional e de muito tato. Mas consegue-se, de alguma forma, fazer isto desta forma tecnológica que, de facto, nos ajudou imenso.
É muito interessante esta questão que o Luís está a referir em relação a novos padrões de consumo. Há também aqui um desejo europeu de uma reindustrialização. De que forma é que, no caso da cortiça, no caso da saúde, vocês sentem que Portugal está a fazer um bom caminho nesse sentido de reindustrialização, ou nos vossos casos essa reindustrialização já vem tão de trás que não é necessária neste momento em que estamos a conversar sobre isso, nomeadamente a nível europeu? António... Relativamente ao nosso setor, é difícil Portugal ter uma cota maior do que aquela que tem na transformação mundial de cortiça. Portanto, diria que o nosso setor tem-se vindo a resolver, o aumento de Portugal e o aumento de cota que Portugal tem tido face à Espanha e face à Itália, tem-se vindo a consolidar, e eu acho que isso ainda vai ser mais assim no futuro. Portanto, há pouca margem de progressão quando já temos quase 80% da transformação mundial de cortiça sediada, com valor acrescentado, gerado em Portugal. Relativamente num plano um bocadinho mais global e não tão setorial, eu acho que é absolutamente crítico que realmente a gente consiga ter, face a esta ruptura que tem havido nas cadeias de abastecimento global, aquilo que a gente tem verificado em alguns setores, desde a petroquímica ao próprio setor da logística e dos transportes, neste momento com níveis de serviço bastante alterados e com uma evolução de preços completamente diferente daquilo que era num contexto pré-pandemia. Portanto, eu acho que a Europa, e felizmente que há políticas que avancem para promover isso mesmo, a indústria, a Europa tem que ter um reforço da sua base industrial, do seu autoaprovisionamento, e ter uma mão de obra mais cara não significa que a mão de obra não seja competitiva se a gente aportar a tecnologia capaz de ser operada por essa mão de obra mais qualificada. E, portanto, esse será seguramente o ponto de fulcral desta nova política europeia, de reforçar a base industrial. E Portugal isto não pode ser só turismo. Exatamente. Isto também tem que ser indústria, também tem que ter a indústria em diferentes pontos do país, reduzir as diferenças territoriais no país. Há uma transição digital que não podemos ir no comboio de trás, temos que ir no comboio da frente, e se formos no comboio da frente vamos seguramente atrair também indústrias para processar este novo setor em franco crescimento, e portanto eu acho que nós temos que ser ambiciosos, não temos que ter complexos, temos que ser confiantes e temos que confiar no melhor que nós temos, que é o nosso talento, as nossas capacidades, as nossas competências, que não são nada inferiores àquilo que vemos em qualquer outro país, e portanto eu acho que é esse sinal de positividade e de ambição que nós temos que assegurar que Portugal, neste período pós-pandemia, que não ficamos atrasados, ao contrário, que vamos mais rápido do que os outros, e que realmente no contexto da reindustrialização, para responder à sua pergunta, que nós sejamos uma referência. E há pontos onde nós podemos ser, e acho, por exemplo, na questão da sustentabilidade, ter um país visto como um país ecologicamente avançado, se calhar não falta fazer tanto, ou melhor, faltará fazer muito, mas a diferença para aquilo que é a agenda de carbono que o país tem, se a gente tiver uma bandeira que toda a gente se identifique, vamos começar a ser reconhecidos internacionalmente por isso, vamos começar a atrair investimento internacional para o nosso país, e, portanto, eu acho que nós temos que ter 2 ou 3 causas que nos movam e que nos mobilizem a todos. Os propósitos, não é? Faz falta o propósito para rumarmos ao futuro. António, reindustrialização na saúde. Eu estou totalmente de acordo com aquilo que o António disse, porque acho que a pandemia rapidamente nos mostrou falhas em muitos setores, não é? Começou com a questão das máscaras, e eu acho que nós hoje temos a noção de que não começamos a utilizar máscaras mais cedo porque não havia. Não havia. Porque senão teríamos começado e provavelmente teríamos evitado alguma daquele pânico inicial e de alguns dos números grandes iniciais. E, portanto, não havia porque nós não produzimos em Portugal e não produzimos na Europa. Mas há muitas áreas que realmente nós hoje olhamos, e a globalização trouxe
digamos, uma qualidade de vida, um crescimento da qualidade de vida enorme, das trocas comerciais, mas também trouxe algumas destas questões que são hoje, que nós olhamos com alguma preocupação. Digamos, ao nível dos medicamentos, e dou só mais um caso, o paracetamol, que é tão utilizado por toda a gente, o paracetamol esteve quase em risco de falhar na Europa. Meu Deus. Quando na primeira vaga a Índia fechou as fronteiras, e a Índia é a fábrica do mundo de paracetamol, nós na Europa estivemos quase a ponto de ficar, eu acho que quase, pouca gente sabe disso, mas nós na Europa estivemos quase a ficar sem paracetamol, o que teria sido uma coisa, digamos... E a pergunta que se faz assim, mas porquê é que não se produz paracetamol da Europa? Ou seja, nós precisamos de pensar, e não é trazer algumas da indústria e das fábricas de volta, mas é pensar como é que a Europa, e Portugal incluído, pode fazer esse caminho de reindustrialização, acrescentando valor. Eu acho que nós não podemos... E ficando menos dependente de mercados fora do espaço europeu, certo? Sim, Cristina. Isso apesar de vivermos numa globalização. Apesar de vivermos, nós temos que ser capazes de produzir, há bens que são essenciais e temos que ser capazes de produzir na Europa, mas também temos que ser capazes de os valorizar na parte da produção, ou seja, nós não podemos apostar, nós não vamos competir com a China e com a Índia em termos de custos de trabalho mais baixos. O António falava na sustentabilidade em termos de produzir na Europa, e eu abordaria a questão um bocadinho às vezes dos direitos humanos, que nós nem percebemos bem como é que se consegue ter os custos que há na Ásia, em alguns casos. E, portanto, agora, teremos nós que estar dispostos a pagar mais, mas também a gerar mais valor, ou seja, do lado da indústria a gerar mais valor e o consumidor, obviamente, também disponível para pagar isso, para termos essa indústria na Europa. Nós, e agora indo especificamente para a área da saúde, nós nos últimos 20 anos fizemos uma desindustrialização brutal em Portugal. Nós hoje em Portugal já quase só as empresas portuguesas é que ainda têm indústria. Tudo o que não é português, tirando duas exceções, saiu de Portugal. Ainda não estamos a falar, mas ainda não estamos a fazer esse caminho de voltar a reindustrializar em Portugal. E eu acho que na área da saúde, acho que é fundamental nós termos capacidade, e eu acho que em conjugação com a Europa, temos capacidade. Mas em muitas outras áreas, acho que é essencial que se faça esse caminho. Mas sempre com este ponto. Com procurar acrescentar mais valor nos produtos e nos serviços que estamos a produzir. Acho que se nós tentarmos ir pelo caminho dos baixos custos de trabalho, sem qualificações, acho que vamos falhar outra vez, porque vamos ser ultrapassados. Eu acho que isso, e desculpe só para terminar, eu acho que o setor do calçado percebeu isso muito antes de todos os outros, ou de muitos outros. E, portanto, começou a acrescentar valor no produto que tem. E deu o salto que deu porque foi capaz de acrescentar esse valor. Sem dúvida, não é por acaso que o calçado fez uma campanha a dizer que era a indústria mais sexy da Europa. Sim, se calhar também falta Ajudou. Falta talvez também este glamour que se encontra noutras áreas. Na indústria associa-se muito, e falou-se disso hoje de manhã aqui, associa-se muito o mundo da indústria a um trabalho sujo, que as pessoas saem de lá cheias de pó. Já não existe isso hoje em dia, não é? A indústria é tecnológica, é inovadora e a indústria do calçado é um exemplo disso. Sim, modernizou-se muito, mas não podemos parar, não é? Claro. E de facto vem uma nova revolução industrial que temos de estar atentos. Eu concordo plenamente com o que disse o António Amorim e o António Portela também. Eu tenho a acrescentar só que as políticas comerciais da Europa têm que ser revistas, nomeadamente num sistema de preferências generalizadas, que é o SPG, que foi um sistema criado nos anos 70. Bem pensado, no fundo, porque era para ajudar os países subdesenvolvidos a poder exportar para a Europa com custos alfandegários muito baixos. Ora, isto, ao longo dos anos, tem-se vindo a tornar um bocado perverso este sistema, porque muitas indústrias foram destruídas durante este período de tempo e com taxas alfandegárias injustas para ambas as partes.
E a partir deste momento em que os governos perceberem que há aqui uma falha clara na parte comercial, mesmo com os câmbios, o próprio câmbio, quando em países que estão abrangidos por este sistema, os câmbios da moeda alteram, a Europa devia estar atenta. E isto é um sinal claro que a Europa acredita na indústria e que tem que acreditar na indústria no futuro. Porque com um sistema destes acabamos por estar altamente, ou ser altamente penalizados na concorrência, porque não vamos ter capacidade de concorrer num futuro próximo. E já há muito temos feito. Porquê? Porque a Europa consegue ter um poder de design, um poder de inovação extraordinário e tem-se sobreposto sempre a este tipo de problemas. De facto, é algo que eu chamo a atenção e que peço para, e agora aproveitando que estamos na presidência europeia, vá lá, que este tema possa vir a estar em cima da mesa para ser resolvido. E não é um tema português, é um tema, europeu. É um europeu. tema europeu e que já foi feito mesmo antes de entrarmos na Comunidade Europeia. Portanto, foi bem pensado, de uma forma até social muito, muito interessante, mas veio-se a tornar muito complexo para a indústria europeia. É interessantíssima essa questão, até porque estamos realmente em tempos de tão grande incerteza que, se não forem também revistas algumas políticas, pode ser bastante penalizado o trabalho da indústria. Para investirmos, para os industriais acreditarem no grande investimento que tem que ser feito, não só na digitalização, mas também a nível de sustentabilidade, em que tem que mudar muitas coisas, de facto, e tem que mudar. Portanto, tem que ter um sinal claro da Europa que acredita na indústria. O calçado é um setor que tem grandes desafios, não é, Luís? Sempre teve. Falando da transição digital, da transição ecológica, quais são... Essa questão que referes é muitíssimo importante. Assim, em 3 ou 4 ideias centrais, quais é que são os grandes desafios que a indústria do calçado atravessa? São muitos. Nós temos feito o nosso trabalho de casa e, de facto, é algo que estamos a ter muito cuidado com isso, que é a evolução da pandemia. Estamos de facto, dependentes, mesmo para criarmos o nosso plano estratégico, que já deveria estar pronto, mas com a pandemia tudo mudou. Ou seja, nós fazemos previsões a longo prazo, dizemos ou acreditamos que vamos ter os próximos loucos anos 20. Eu sou um bocadinho cético nesse tema, porque acredito que vai haver dificuldades e vamos ter que pagar uma fatura cara no futuro. Mas acredito e sou sempre positivo que este setor há de dar e conseguir dar a volta por cima a todas estas dificuldades. Agora, o tema da sustentabilidade, acho que é provavelmente o tema mais desafiante que vamos ter no futuro próximo, assim como a digitalização, onde já temos implementado em muitas fábricas coisas muito interessantes, com produtos inovadores, tecnologias novas. Por exemplo, a nível de sustentabilidade, conseguimos já injetar solas em plástico ou borracha 100% reciclada. Foi algo único que tem que ser divulgado, mesmo para as grandes marcas, que possam vir a Portugal e aproveitar desta nova tecnologia que também estamos a oferecer, principalmente no tema do ambiente, que é tão importante nos dias de hoje. Provavelmente teremos várias pessoas a assistir à nossa conversa dentro dos vossos setores, mas sem querer monopolizar o tempo do Luís, e vou de volta a vocês, mas a esta eu não resisto, até porque é o setor que neste momento está a passar dificuldades, se calhar mais sensíveis do que os dois setores da saúde e da cortiça, como temos vindo a falar. Mas, Luís, existe agora, está para chegar, uma enorme ajuda financeira. Qual é que é no setor do calçado, onde é que este dinheiro pode fazer mais diferença? O que é preciso para ajudar estas empresas que estão neste momento em dificuldade dentro do setor? Ora bem, nós temos duas vertentes, que é empresas que trabalham em private label, sistema de private label, e nas marcas. Eu sou um crente nas marcas e acredito que as marcas portuguesas
tem lugar no plano global. E eu acho que é por aí que devemos começar. Nós temos um Made in que é reconhecido, que é absolutamente reconhecido, mas faltam-nos marcas. As marcas são necessárias para alavancarmos o nosso país, se queremos afirmar como um país produtor de moda, não só no calçado, mas também no vestuário. Acho que é importantíssimo isso ser feito. O António Amorim poderá falar um bocadinho mais disso, se houver tempo, sobre o rol de personalidades que estão a fazer um excelente pensamento de forma a que se possam arranjar de uma vez por todas soluções para que as marcas portuguesas possam ter protagonismo no mercado mundial. Isso de facto era essencial. Não posso estar mais de acordo, até porque esse é o meu mundo, não é? Há muitos anos que eu defendo a existência de marcas e de marcas valiosas, marcas fortes, e por isso também orgulhosamente lhes dou todo o meu amor, o meu tempo, a minha dedicação. Quer partilhar connosco o que é que estamos a fazer nesse... Peço desculpa de ter, se calhar... Não, agradeço imenso. Eu acho que isto era uma inside information. Não, quer dizer, há um movimento, uma iniciativa que o principal promotor foi o Carlos Coelho da Ivity, ao qual eu sou um dos signatários. Marcas por Portugal. Marcas por Portugal. Basicamente, o objetivo é tentar criar valor em tudo aquilo que fazemos. Ou seja, como é que tudo aquilo que produzimos, tudo aquilo que exportamos, é percebido com um valor diferente. Temos um caso muito concreto daquilo que se pretende atingir. Uma camisola fantástica na Póvoa de Varzim vale 40 euros. É verdade. A mesma camisola com uma marca de um criador internacional vale 700, 600 ou 700 dólares. E, portanto, este é o poder que as marcas têm. Em segundo lugar, o movimento, a iniciativa, pretende também tentar atrair mais investimento estrangeiro, mais turistas, mais estudantes, e para isso a imagem do país tem que ser diferente. E a terceira ambição, para além do valor acrescentado e da atração, é realmente fazer com que sejamos um país de marcas e não um país de competitivo em termos de preço. Portanto, o preço é importante, mas o importante é captar o poder aquisitivo de cada mercado. É realmente a gente poder, e eu acho que há um conjunto de ideias fantásticas que têm que resultado desta interação, e eu penso que por trás disto tudo está uma iniciativa ainda muito maior, é que todos nós queremos que o nosso país cresça a uma velocidade completamente diferente. Para isso temos que ser muito mais ambiciosos. O crescimento que temos para a nossa economia não nos pode satisfazer e, portanto, todos nós temos que sair desta zona de conforto e partir à conquista daquilo que é o mercado, e o mercado não se conquista apenas com produtos de valor percebido relativamente baixo, conquista-se com produtos de valor acrescentado. Calçado fez essa trajetória, o segundo maior preço médio de calçado do mundo, e outros setores têm que o fazer, e, portanto, toda a parte do intangível nós temos que lhe dar cada dia mais importância. Exatamente. Porque nós damos importância a fazer um produto de qualidade. Depois temos um importador que vai vender aquilo e é ele que vai fazer a nossa margem. E, portanto, o intangível tem que valer. E para isso é preciso criar uma percepção. As marcas têm que ajudar à imagem de Portugal e a imagem de Portugal tem que ajudar as marcas. Às marcas. E, portanto, isso constrói-se internamente. Temos que ter mais orgulho no que somos e no que fazemos, e isso constrói-se externamente. Quando a gente tem grande parte dos líderes de opinião em diversas áreas a nível mundial a atribuir valor àquilo que nós fazemos, àquilo que nós somos em Portugal, isso vai seguramente aumentar a percepção do valor de Portugal, da imagem de Portugal, e, portanto, eu acho que é sobretudo partir para esta aventura com mais ambição. Mas há muito mais gente de diferentes vertentes que se está a ligar à iniciativa. Já temos 700 ou 800 signatários. Eu sou signatária e tenho muito gosto em estar também nesse movimento, como estamos através também da nossa comunidade, e o Luís, eu sei, ele é muito discreto, mas o Luís também é embaixador de um movimento que o próprio Imagens de Marca criou, de empoderamento das marcas a nível nacional
nacional e internacional, a Empower Brands Community, que também está a fazer o seu caminho, nomeadamente dando visibilidade às marcas, porque elas precisam de ter palco, as empresas precisam de ter palco para fazer esse percurso e terem visibilidade, não só a nível nacional como internacional. No setor da saúde, António Portela, o que é que nós precisamos de fazer para termos uma indústria mais sexy? Ou não podemos falar da palavra sexy numa indústria mais séria? Eu acho que podemos sempre. Não, acho que podemos sempre. Eu acho que, digamos, eu voltava a uma ideia que falei no início, que nós temos que olhar para a saúde e separar as áreas assistenciais e a área da economia da saúde. Porque as duas áreas são complementares, mas são duas áreas diferentes. Nós temos muita tendência, e quando digo nós não é só em Portugal, mas por toda a Europa, temos muita tendência a olhar para a saúde mais na vertente assistencial. Ou seja, temos tendência a olhar para a saúde como um custo. Porque a hospitalização é cara, porque os medicamentos são caros, porque tudo é caro, porque os médicos são caros, os enfermeiros são caros e, portanto, tendemos a olhar para a saúde como um custo e não como uma oportunidade de gerar valor para o país. E há outros países que o têm feito e que estão a procurar e têm, digamos, na área dos desenvolvimentos de medicamentos, de ensaios clínicos, nas tecnologias de saúde que hoje existem, há países que estão a fazer trabalhos extraordinários e, com isso, estão a crescer muito nessas áreas, a gerar exportações, a gerar emprego qualificado, a gerar exportações. Há uma questão que me parece fundamental, e isto não é só na saúde, eu acho que é transversal a todos os setores. Portugal tem uma extrema dependência de micro, pequenas e médias empresas. E isso é um problema que o país tem. E é um problema que o país tem porque, e pegando um bocadinho daquilo que nós todos temos falado aqui, se nós queremos valorizar produtos, se nós queremos valorizar serviços, seja pela inovação em investigação e desenvolvimento, seja pela inovação de processo, seja por atrair quadros qualificados, mestrados, doutorados para as empresas para fazer isso, designers, marketeers que possam ajudar a criar as marcas, desenvolver. Se queremos exportar, investir no estrangeiro para crescer, tudo isso precisa de investimento. E precisa de investimento à séria. Exato. Não é investimentozinho. Precisa de investimento à séria. Uma microempresa, uma pequena empresa, não são capazes de fazer isto. As pequenas empresas... Daí a importância destes apoios que agora queremos nós acreditar... É muito importante que possam ajudar o tecido empresarial português a crescer. Porque tudo isto... O que isto significa é que estas empresas, as micro e as pequenas, não têm capacidade de fazer qualquer destes investimentos. Vivem para a sua própria subsistência, no fundo pagar, muitas vezes é só 1, 2, 5, 10 pessoas, para pagar os salários e no fundo alimentar a família que é a dona, que é a acionista dessa empresa. É um retrato muito fiel da nossa economia, não é? As médias empresas já têm alguma capacidade, mas muitas vezes ainda não o estão a fazer. E não têm isto que, quer o Luís, quer o António estavam a falar, não estão preocupadas em gerar marca, não estão preocupadas em ter inovação, em ter quadros qualificados nas empresas. Portanto, nós temos que aumentar, digamos, o poder de fogo das nossas empresas, temos que ter escala, porque estes investimentos que são necessários fazer, precisam dessa escala. E isto, obviamente, parte muito dos empresários, terão que se associar, terão que haver fusões, mas eu espero que este plano de resiliência também possa ajudar a que haja, digamos, um crescimento das empresas para nós termos mais empresas maiores. Porque só as empresas maiores que têm capacidade de investimento é que podem investir em investigação e desenvolvimento. E eu dou-lhe o nosso exemplo. Nós investimos cerca de 50, 60 milhões de euros todos os anos em investigação e desenvolvimento de novos medicamentos. Ora, nós só podemos fazer isso se tivermos receitas e resultados que o permitam fazer. Temos 150 investigadores na empresa. Dos 1000 colaboradores, 80% são licenciados e 10% são doutorados. Para isto temos que pagar os salários desta gente.
Ora, para pagar salários, temos que ter receitas que o possam fazer. Portanto, temos que ter dimensão, e na saúde isto ainda é mais forte, porque realmente os custos de desenvolvimento na área da saúde são muito grandes. Temos um potencial muito grande, mas ainda estamos longe de poder chegar. E veja que, por exemplo, na área dos medicamentos, nós exportamos cerca de 1.000 milhões de euros de medicamentos, mas importamos 2,5 mil milhões. Portanto, nós temos uma balança deficitária nos medicamentos que poderíamos aumentar muito mais. Na Europa Ocidental, somos dos poucos países que têm uma balança deficitária. A maior parte dos outros países tem excedentes na balança comercial de medicamentos. Portanto, nós temos muitas oportunidades. É preciso fazer investimento, mas temos que ter mais escala. E António, há pouco no painel anterior eu perguntava aos nossos convidados se as pequenas empresas e as micro, naturalmente, que formam tanto tecido empresarial, poderiam ir à boleia das grandes. Esta pergunta foi feita, eu agora estava aqui a pensar com os meus botões, também um pouco porque ouvi há dias no fórum da TSF o economista João Duque dizer que é muito importante os pequeninos irem à boleia dos grandes. As grandes empresas podem dar mais trabalho às pequeninas para elas poderem crescer com as grandes. Isto acontece nos vossos setores? Eu acho que isso é uma coisa que, e sem querer estar a monopolizar, só muito rapidamente responder. Eu acho que é absolutamente essencial que isso aconteça. Nós vemos em Portugal, eu acho que o exemplo, digamos, os dois grandes exemplos, a Auto Europa e a Bosch, tem um cluster à volta deles, mas falta aquilo que eu dizia há bocadinho. Onde é que estão as grandes empresas que fazem isso? Nós temos muito poucas grandes empresas que fazem isso. As médias empresas não fazem isso. E das grandes, só mesmo as muito grandes é que arrastam quer as pequenas, quer as universidades, a academia, também atrás delas. E as tão grandes, se calhar depois são tão grandes que já não conseguem levar as mais pequeninas, até porque a diferença entre elas, elas competem com as maiores do mundo, não é? Mas precisam sempre de ter outras empresas que prestem serviços, que façam produtos, que digamos que façam parte, que participem no processo. Mas se calhar também se falarmos mais destes temas, podemos abrir um pouco mais o mindset de alguns empresários que deem mais oportunidade aos mais pequeninos. Na cortiça isto acontece? Sim, eu acho que nós na opinião pública, muitas vezes em Portugal, diabolizamos a grande empresa, diabolizamos a empresa com lucros, diabolizamos a empresa com sucesso. Quando devíamos fazer o contrário. Quando devíamos fazer exatamente o contrário. E, portanto, a geração de riqueza é que é importante. Tudo o que nós devíamos querer é que as pequenas e médias fossem grandes e não o contrário. Exatamente. E, portanto, mas eu acho que aquilo que o António estava a dizer tem toda a razão. Eu acho que há um ecossistema à volta das grandes empresas que põe muito mais empresas pequenas a trabalhar. O maior cliente de rolhas do mundo é a Corticeira Amorim. Nós compramos mais de 40 ou 50 milhões de euros de rolhas no mercado local, a pequenos e médios fabricantes. É um bom exemplo. É um bom exemplo, quer dizer, mas e a indústria de equipamentos, e a indústria dos serviços, portanto, tudo isto são empresas que giram à volta de um ecossistema que as grandes empresas têm que criar. Portanto, não deveríamos diabolizar as grandes empresas, deveríamos apoiar, incentivar, obviamente. Devíamos apoiar, em primeiro lugar, as PMEs, porque seguramente aquilo que a gente quer é que as PMEs voltem a ser grandes. Mas, por exemplo, uma das coisas que para mim é absolutamente importante para que a gente consiga crescer mais rápido. Temos que exportar mais. Exportar é o primeiro passo, mas o segundo passo não é exportar, é internacionalizar. Ora, se nós não tivermos dimensão... Porquê? Porque é essa internacionalização que lhe vai dar a presença física de uma equipa comercial, eventualmente, que vai captar o valor daquele mercado no qual se dirige, com hábitos culturais assimiláveis localmente, seja português, seja um local, e não dando valor acrescentado daquilo que nós fabricamos a uma figura que é um importador, que apenas é um trader do nosso produto. E, portanto, se nós tivermos dimensão nas empresas, para que estas empresas... Mas o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano num processo de internacionalização são muito complicados. Portanto, é preciso uma estrutura financeira e uma solidez financeira capaz de nos permitir dar esse salto. Por isso é que estes fundos deveriam ser utilizados também para isso. Não é só para a gente ir às feiras e para a gente exportar, é para a gente permitir com que as empresas se internacionalizem. E depois a inovação vai vir desse processo.
porque vão ser desafiados nos mercados locais. É muito importante este conceito de internacionalização e tenho que lhe dizer que no caso da Corticeira Amorim foi absolutamente decisivo, porque fizemos este percurso durante, digamos, os anos 90 e uma parte de 2000 e realmente hoje em dia 75% do que a gente vende é canalizado através das nossas próprias equipas comerciais que deixaram de estar em Portugal para estar em cada mercado de consumo onde nós vendemos os nossos produtos. E isso faz toda a diferença. E para afirmarmos a marca de calçado nacional, temos que fazer também este trabalho. Estará a indústria do calçado capacitada para esta força que se tem que ter na internacionalização? Eu acho que sim. Nós temos investido muito, principalmente na valorização da oferta, e eu acho que é de facto algo que os nossos empresários aproveitaram bem. Nós basicamente triplicamos neste período de pandemia o investimento que fizemos há cerca de 3 anos. Ou seja, isto já quer dizer muito, quer dizer que nós já vamos conseguir chegar a determinados mercados, de nível tecnológico principalmente, que era impossível hoje fazerem-se determinadas reuniões, determinadas situações que hoje conseguimos chegar ao cliente final. E isso, de facto, fez a diferença. Modernizar-nos também para estarmos preparados para este impacto, principalmente da sustentabilidade. Eu acredito muito que as marcas portuguesas podem tirar um partido fantástico da sustentabilidade, sendo elas pioneiras. Portugal pode ser pioneiro. E neste caso, e na área do calçado, estamos bem avançados e estamos já com perspectivas muito boas e com elogios até já de clientes internacionais pelo nosso bem realizar daquilo que estamos a fazer em termos de sustentabilidade. Vamos criar um livro agora na Confederação Europeia. Consegui reunir quase os centros tecnológicos todos internacionais ou europeus a pensarem uníssono de forma a que demos e consigamos criar um livro que vai sair dentro em breve, que é Green Shoes for All. É um livro basicamente de boas práticas industriais a nível ambiental e acho que isso pode fazer a diferença da Europa para exportar os seus produtos, sendo eles sustentáveis. Acho que vai haver uma valorização muito grande e, como dizia há pouco o António Amorim, com razão, acho que é o tema que vai ser mais procurado no futuro pelas novas gerações. Muito bem, meus senhores, foi um enorme gosto ter esta conversa convosco. Os tempos são sempre muito difíceis de gerir quando temos tanta conversa possível de concretizar. Eu, pelas duas questões que me colocaram aqui, diria que, de alguma forma, elas também foram respondidas, porque acabam por ser comentários de assuntos que nós já falámos. Vou agradecer naturalmente aos nossos 3 convidados deste painel que fechou o dia de debate. Muito obrigada mais uma vez por terem estado connosco e por trazerem as vossas visões tão interessantes. Da minha parte, deixo aqui a minha palavra final. Em primeiro lugar, para agradecer o convite do Ministério da Economia e da Transição Digital e do IAPMEI para conduzir este dia de trabalho, mas também a minha palavra que continuaremos a dar palco ao que de melhor se faz em Portugal. Fiquem bem, em segurança.